Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Márcia, sou pastora na Assembleia de Deus, o Bálsamo Jesus em Gileade. Há uns 10 dias eu acordei desanimada e pedi ao Senhor confirmação, né? Que às vezes é tanta batalha espiritual para ganhar uma alma, para ganhar uma vida, né? Para pregar a palavra do Senhor, do reino. E eu acordei de manhã com Deus falando: escreve quando e como começou a Assembleia de Deus Jesus, o Bálsamo em Gileade. E eu, sem abrir meus olhos, ouvi a voz do Senhor e eu respondi: Senhor, eu sei. Começou no dia 17 de maio de 2018. E Deus falou: não, começou em 2010. E foi então que começou a vir a lembrança de como realmente começou a igreja, né? Em 2010, eu, hoje, pastora Márcia, na época membro de uma igreja, estava lavando louça e, como sempre costumo fazer, orando ao Senhor o tempo todo, começou a vir na minha mente a ideia de fazer cultos aqui na minha casa. Eu não lembro direito de tantos pensamentos tão rápido que eles estavam surgindo sobre essa possibilidade, mas eu lembro que, meio espantada porque tinha pensado nisso, eu respondi alto: Senhor, eu gostaria que aqui tivesse culto, aqui em casa. Só que eu não ouvi que tinham acabado de bater no meu portão. Um dos meus filhos, eles tinha aberto o portão, um amigo entrou e falou: Márcia, eu estava no monte desde cedo orando, o que você acha de fazermos uma mini vigília aqui? Eu fiquei mais espantada, né? Mas eu percebi que Deus tinha falado com nós dois sobre esse assunto. Eu comentei com ele o que tinha acabado de me acontecer e ele teve como confirmação. Não sei se era o segundo sábado ou o terceiro sábado do mês, né? O segundo ou terceiro sábado do mês, eu não lembro. Mas começou nesse dia. Nós convidamos alguns parentes e amigos e Deus confirmou em profecia que seriam mais cultos. Mas eu nunca pensei que um dia viraria uma igreja. Nós começávamos a orar às 7 horas e às vezes, né, o culto ia até 3 horas da manhã. Às vezes terminava mais cedo, mas nunca antes de 1 hora da manhã. O Espírito Santo é quem dirigia o culto conforme o seu querer e a sua vontade. O quintal era todo cheio de buraco, né, porque ele era de barro. Mas pessoas começaram a marchar, rodar, né, no mistério do Espírito Santo. Pessoas caíam arrebatadas, né? Outras manifestavam, eram libertas. Deus começou a derramar seus dons. Pessoas começaram a ter visões, entregando profecias no profundo, deixando bem claro que tudo isso vinha da parte de Deus. Outras começaram a falar em línguas, outras começaram a perceber o seu chamado para o ministério. Durou muito tempo, né? Até que um dia, uma semana antes do culto, enquanto eu estava orando pelo culto, Deus me falou algo. E eu disse para o meu amigo, que sempre dirigiu o culto: esse culto vai ser de jovens, vai encher de jovens. E foi, encheu. A glória de Deus era notória, jovens rodando, caindo arrebatado. Na hora da oração de mão dadas, eu abri o olho de repente e vi um jovem rasgando e jogando fora o ingresso de uma casa de show em Campo Grande, Big Fields. Uma espécie de baile que estava dando muitos jovens lá, mas também muita droga, briga, bebida, prostituição, tanto que já fechou há alguns anos. Mas como eram jovens, eles paravam o culto o tempo todo e faziam perguntas do que não tinham entendido, do que tinha sido falado durante o culto, né? Eu percebi que, apesar de parecer meio bagunçado o culto, Deus estava no negócio, porque eles tinham muitas dúvidas sobre Deus e a vontade de Deus. Mas o meu amigo meio velho, né, não estava gostando. Sem que os jovens percebessem, acabamos se estranhando. E a palavra de Deus fala em Mateus 12, 25. Todo reino dividido contra si mesmo é devastado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Então a mini vigília acabou. O homem, ele não tem poder de fechar uma igreja, somente Deus, por causa do espírito de divisão. Parou-se os cultos.
Em 2013, minha filha Stephanie sofreu um acidente de moto e todos os dias eu ouvia dentro do hospital que a perna dela teria que ser amputada. Primeiro toda a perna, depois metade da perna e por aí vai. Ela recebeu alta na Páscoa, ou seja, em abril. Então nós decidimos fazer um culto de ação de graça pelo aniversário dela, pela alta do hospital e porque apesar do médico dizer todos os dias, os enfermeiros, né, todos dizerem que ela teria que amputar a perna, o Senhor não deixou amputar, né? Houve um milagre extraordinário, né, sobre a vida dela. E nesse culto de ação de graça, que foi no dia 22 de abril de 2013, o meu irmão estava dirigindo o culto, ele entregou que Deus estava falando que era para voltar os cultos aqui no quintal. E eu tinha começado a namorar o meu marido, João. E ele virou e falou: João, Márcia, vocês aceitam que volte a ter cultos aqui, né? Eu até brinco, digo que meu marido realmente estava pensando em casar, porque nós estávamos namorando, e ele na hora falou: aceito. E eu falei pro meu irmão: se você ficar na direção do culto, amém. Porque há uma batalha espiritual muito grande, há uma carência de obreiro, há uma carência muito grande de pessoas que realmente queiram ganhar almas e fazer e pregar o verdadeiro evangelho do Senhor. Há uma carência muito grande de realmente igrejas do Senhor, né? E depois ele até começou nos ajudando, né? Mas depois de um tempo parou. E nós continuamos fazendo com a ajuda da minha irmã Ana Paula, né? Foi quando começou a aparecer pessoas aqui falando que aqui pessoas seriam curadas, pessoas seriam libertas, que viam esse lugar cheio, né? E um dia veio uma pastora de Petrópolis pregar aqui, a pastora Rose, né? Mãe do meu amigo Cristiano, ele convidou ela para estar pregando, e ela veio de Petrópolis aqui pregar. E ela disse que o João seria ungido a pastor. Eu estava sentada na frente, ela não me conhecia, e ela me olhou e disse: o que você é dele? Vejo você com ele. Ela disse que seríamos pastores aqui. Na hora não dei muita bola, em igreja, em um quintal. Ela disse que se ninguém quisesse nos ungir, ela viria de Petrópolis e nos ungiria, porque ela tinha certeza do que Deus tinha falado com ela. Fiquei até sem graça, né? Parecia que ela tinha lido meus pensamentos. Mas depois Deus foi me dando uma profecia atrás da outra. Seríamos ungidos a pastores. Mas confesso que nunca pensei que seria de uma igreja dentro do meu quintal. Passamos por algumas igrejas, adquirimos conhecimento e fomos ungidos a pastores. Meu filho nos chamou para ajudar na sua igreja. Quando fui orar, Deus disse que não congregaríamos juntos. Isso é preciso que fique bem claro. Antes de irmos para a igreja do meu filho, Deus disse que eu e meu esposo não congregaríamos na mesma igreja que ele. Mas ele, assim, é muito difícil, né, um profeta ser reconhecido dentro de casa. Afinal de contas, ele é o meu filho, né? Eu tenho dificuldades em entregar profecia para os meus filhos, para o meu marido, né? Porque afinal eu sou a esposa, eu sou a mãe, não a profetiza. E ele continuou insistindo, eu orei ao Senhor e Deus disse que poderíamos ir ajudar por um tempo, e nós fomos. E eu glorifico a Deus pela vida da nossa diaconisa Kátia, que hoje está conosco, estava na igreja naquele dia, porque eu não me lembro. Mas ela disse que assim que eu cheguei, eu entreguei essa profecia do Senhor, que o Senhor disse que não congregaríamos lá com ele, mas que poderíamos ficar por um tempo para ajudar, né? E nós ficamos lá durante muito tempo. E depois Deus começou a falar comigo, né? Na verdade, ainda não tínhamos sido ungidos a pastores, né? O meu marido era evangelista, era presbítero, eu diaconisa. E Deus me falou que o Júnior, meu filho, ungiria o João a pastor, né? E que depois levaria o Júnior para outra igreja. E eu entreguei para o meu marido, mas não falei nada com o Júnior. E passou um tempo, um pouquinho, um mês mais ou menos, o Júnior consagrou o João a pastor da igreja. E então eu entreguei para o meu filho. Ele achou que era confirmação, porque ele estava com desejo de abrir uma igreja grande. E era confirmação, ficaríamos o João como vice-presidente ali e eu como ajudadora, né? Porque mulher, ela é adjuntora, ela é ajudadora. Apesar de eu ser pastora, o meu não sou. A cabeça é Jesus Cristo
Meu marido é o pastor presidente e eu venho abaixo dele. A mulher tem que ser submissa ao homem, né? Primeiro a Deus e depois ao seu esposo. E eu estaria como ajudadora, né? Mas quando isso aconteceu, começou a aparecer muitas pessoas querendo, né? Apesar do Senhor ter falado que seríamos nós, apareceu muitas pessoas. Começou uma batalha espiritual muito grande, né? Até que um dia apareceu a minha nora primeiro. A minha nora, ela engravidou e começou a passar muito mal, né? E nisso que ela passou muito mal, a mãe dela começou a chamar, que a mãe dela tem conhecimentos de hospitais, né, e médicos, para ir lá pro Maranhão, né? Ela estava perdendo muito sangue, eu nunca tinha visto uma grávida usar absorvente, né? Perdendo muito sangue, a ponto do médico achar que ela já tivesse perdido. E eu orando ao Senhor, Deus falou assim: tem dia para ir, mas não tem dia para voltar. Mais uma vez, ninguém deu crédito ao que o Senhor tinha falado comigo, né? E eles foram para o Maranhão com intenção de voltar assim que o meu neto nascesse, ou seja, eles foram em janeiro, voltariam em março, ou talvez em abril, né? Mas tardar em março, né? E que Deus falou comigo que eles abririam uma igreja lá. Mas um pouco antes deles irem, chegou uma pastora com o espírito de Jezabel, né? O pior demônio que tem, irmãos, não é aquele que manifesta, que é visível, a gente coloca a mão, repreende em nome de Jesus, a pessoa manifesta. É esses demônios de acompanhamento que vem usando a falta de caráter, porque o demônio precisa usar a falta de caráter de alguém, né? Como Judas, né? Judas não manifestou, Judas veio andando com Jesus o tempo todo, sendo induzido pela serpente, mas ele não manifestou. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a pastora Márcia, da Assembleia de Deus, o Bálsamo de Gileade. Essa é a segunda parte, né, de um testemunho, né, de como e quando começou a nossa igreja, Assembleia de Deus, Jesus, o Bálsamo de Gileade, né. Eu já gravei uma parte, a primeira, essa é a segunda e última parte, né. E eu estava falando que chegou uma pastora, né, com espírito de Jezabel, um espírito de sedução, né, um pouco antes do meu filho ir com sua esposa para o Maranhão, né, e o meu filho deixou o meu marido como vice-presidente, né, e esses pastores e eu, e mais uma outra pastora, na direção da igreja. Sendo que quando meu filho foi para o Maranhão, essa pastora, engraçado que essa pastora, ela chegou em dezembro de 2017, alegando que estava grávida de gêmeos, né? E eu me ofereci para pagar ultrassonografia para ela, e ela veio me dando um fora, dizendo que estava todo mundo se metendo na vida dela, né? E com a forma como ela falou, eu falei: olha só, deixa eu te falar uma coisa, você está grávida de gêmeos e nunca bateu uma ultrassonografia com a sua idade, né? Se é uma gravidez mais de risco, eu tô querendo ajudar. Aí ela foi, até baixou um pouco a bola, e depois ela falando que não tinha nada para o bebê, né? Aí depois não era mais gêmeos, aí eu comecei a achar estranho. Eu falei: de onde você tirou que seria gêmeos sem bater? Ah, porque viu uma sombra. Quando ela falou isso, eu falei: pô, tem alguma coisa errada nessa pastora. Como é que uma pessoa diz que está grávida de gêmeos? Ela é doida? E depois diz que o médico viu uma sombra. Não tem como ver uma sombra, porque todo mundo sabe, toda mulher pelo menos sabe, que quando estamos grávidas de gêmeos tem que bater ultrassonografia dos dois bebês. Paga-se 2 ultrassonografias, porque tem que analisar os 2 bebês, cabecinha, corpo, coração, de um depois do outro, então paga-se 2. Depois eu quis fazer ela dizendo que o bebê, aí no caso só tinha um, não tinha nada, tentei fazer um chá de bebê, ela não deixava, dizer que fulano ia coisar, e eu comecei a desconfiar, comecei a achar estranho, que só pregava uma palavra, né? E até que meu próprio marido, ele falou assim: poxa, ela só prega praticamente nessa palavra, né? Não tem muita Bíblia, né? Uma pastora. E algumas coisas, começou a pregar um evangelho diferente, né? Nós tínhamos
começou a chegar pessoas com o marido dos outros, e ela falando que ia matar a esposa. Eu falei, eita, peraí, não é assim que funciona, não. Né? Não é assim, vai matar a esposa para o marido ficar com a amante. Não... E eu comecei, né, a indagar, mas disse meu filho no Maranhão, né? E a igreja querendo virar uma bagunça, falsa profecia, né? E o meu marido começou, na época o meu marido não, porque ela tem esse espírito de sedução. Aí botava a mão, ai, tô passando mal e tal, e aquele gente com aquele cuidado, né, que tá grávida, né, sem querer falar. O marido dela me agrediu, chegou a me agredir, gritar comigo, porque a igreja queria saber por quê. A igreja nem sabia o nome do marido dela, né? Não ia para o evangelismo, não fazia a obra, fazia uma bagunça, né? Só que a palavra de Deus fala que o profeta do Senhor, ele não fica enganado, irmão. E eu orando ao Senhor, Deus me falava, eu falava com meu marido, só que meu marido começou a achar que eu estava com um espírito de perseguição. Que eu falei assim, amor, Deus está me falando que estão fazendo um complô para te tirar daquela igreja, eu e você, para tomar a igreja. Porque estão pensando que a gente vive de dízimo. Estão pensando que nós vivemos de dízimo, e não, é ao contrário. Eu e o meu esposo, a minha mãe, a minha filha, nós somos dizimistas. Nós tiramos, Deus nos deu um salário nosso, Deus já abriu portas na nossa vida, né? Meu marido está fazendo, Deus falou que ia fechar a porta de emprego, e fechou, do jeito que Deus falou que ia fazer, fez, né? Também foi eu que entreguei, eu falei, Deus manda te dizer que vai fechar a porta de emprego, ele não acreditou, né? E veio fechar. E ele tem feito biscate como pedreiro aqui onde a gente mora, está sendo até conhecido, está chamando muito, porque ele não gosta de cobrar caro. E desse dinheiro ele dizima, nós temos dizimado do que o Senhor coloca na nossa mão. E eles pedindo muito dinheiro, muito, e eu aleguei, eu falei, amor, eles vão começar a pedir dinheiro, eles querem tirar para poder, pensando que a gente vem, para ter acesso. E meu marido, eu pensei até que meu marido não tivesse me ouvindo, né? Mas ele começou a prestar atenção realmente, era uma pedição de dinheiro, e aí o meu marido fala, não, dinheiro é para a obra do Senhor, para comprar as coisas da igreja, pagar o aluguel. E aí, eu orando, eu falei, amor, Deus me mostrou, mandando um áudio para o Maranhão, e foi, irmãos. Essa pastora, ela começou com o espírito de Jezabel, junto com seu esposo, ela começou a armar uma situação para ficar com a direção da igreja. E depois começou, que meu filho e minha nora foram para o Maranhão, começou a inventar mentiras, primeiro ao meu respeito, porque meu marido é mais calado, eu falo mais, né? Ele começou a fazer a cabeça de alguns membros contra mim, contra o João. E diversos profetas que eu convidava para estar pregando lá, quando acabavam de pregar, eles se levantavam dentro da igreja e entregavam para nós que tinham pessoas no ministério querendo nossas cadeiras. Um dia eu perdi um pouco até a paciência com um irmão, né? Que eu falei, que cadeira, irmão? Essa de plástico? Porque na hora de ir nas bocas de fumo evangelizar, abrir a igreja, limpar a igreja e outras coisas, é só meu marido e algumas irmãs, né? E aquilo começou a me aborrecer, que tanto que querem pegar cadeira de plástico, porque é um povo que não faz a obra do Senhor, um povo que não está preocupado em pregar o verdadeiro evangelho. A nossa igreja é do lado das bocas de fumo, chama para evangelizar, não vai. Como é que é isso? Que cadeira que quer pegar, afinal de contas? Que cadeira é essa? Eu vou confessar que eu fiquei até com pena do menino, porque era tanta gente, numa semana foram mais de 7 profecias, falando que estavam armando uma situação. A missionária Tarsila foi pregar um dia, sem saber de nada, ela falou, pastora, eu via uma bandeja e uma língua enorme cortada num prato, gente falando de vocês. A Tarsila da Olímpia Esteves, a missionária Áfira, né, da igreja, agora eu esqueci, Unificar, do pastor Marcelo, ela teve pregando também na nossa igreja, eu não comentei nada com ela, e ela quando botou a mão, ela entregou, eu não sabia, depois ela veio e entendeu a profecia, por isso que profecia não se explica, irmão. A missionária Áfira, da Igreja Unificar, ali em Bangu, né, do pastor Marcelo, ela colocou a mão sobre essa pastora e ela falou assim, pastora, eu vejo a senhora dentro de casa, num celular, falando com alguém, e Deus manda lhe dizer para a senhora tomar cuidado com o que a senhora tem falado, né?
Só que a missionária Áfira, só depois, quando a igreja fechou, né, e eu comentei com ela que estavam sendo mandados áudios para Maranhão, foi que ela entendeu a profecia. E ela falou: pastora, quando eu entreguei para ela, eu pensei que alguém estivesse ouvindo e Deus estivesse falando para proteger. Por isso que profecia não se explica. Na verdade, o que Deus estava falando é para ela calar a boca dela e parar de inventar mentiras, né? E ela inventou, e engraçado que ela começou a convencer algumas pessoas da igreja. Sabe o que mais me dói, irmão? Que todas as pessoas que ela convenceram, eu ajudei. Todas as pessoas que ela convenceram que eu não prestava, eu ajudei. Meu marido ajudou, meu marido é mais tranquilo, mais calmo, muito mais tranquilo, né? Processo de libertação, irmão, porque meu marido não era nada tranquilo, né? Então Deus tem segurado realmente ele. Ele era um cara, era do tráfico, né? Deus limpou, Deus lavou, Deus libertou. Então quem vê o pastor João hoje, um cara calmo, tranquilo, né? A igreja inteira chegou achando que ele era babaca. Não, era um cara que estava acostumado, né, a estar no tráfico, a resolver as coisas no tráfico. Sabe como é que é? Eu não tenho nem coragem de perguntar para ele realmente de onde foi que o Senhor tirou, mas então eu já falo mais. E essa pastora, ela convenceu essas irmãs, e era muito áudio, irmão, muito áudio que era mandado para o Maranhão. E engraçado, né, que às vezes eu chegava em casa e depois de fazer a obra cansada, evangelizar, ganhar almas, né, pregar, às vezes no monte orando, né, Deus me usando para pessoas serem curadas, eu e meu esposo, chegar em casa e ver diversos áudios, meu filho perguntando: mãe, o que é isso, mãe? A igreja inteira tá mandando áudio. Na verdade, não era a igreja inteira não, irmãos, mas ela conseguiu convencer algumas irmãs de modo que o meu filho começou. Isso é um demônio que ele entra dentro das nossas famílias. Esse mesmo demônio estava tentando fazer o meu marido e eu brigarmos. Usou uma irmã, a gente chegou a se estranhar, eu e meu marido, por causa de uma irmã. Depois ele entendeu o que estava acontecendo, que ele não estava acostumado com perseguição. Talvez algumas pessoas ainda não entendam, mas quem lê Atos 2, vê os apóstolos sendo perseguidos. Os verdadeiros crentes, eles são perseguidos. Não tem como, irmão, me perdoa, mas não tem. O nosso Jesus, ele morreu na cruz. Por quê? Porque quis vir salvar o mundo, por pregar a verdade, por curar os enfermos. O mataram por inveja. E qualquer um que tenha um pouco mais de unção da parte de Deus para fazer a obra do Senhor, vão tentar matar por inveja. O diabo, ele não está preocupado com quem está fazendo a vontade dele. O diabo, ele está preocupado com quem está fazendo e obedecendo ao Senhor, né? Uma irmã também veio me falar, ela falou assim: pastora, numa sexta-feira, eu vi, aí uma outra, no caso uma outra pessoa, uma outra, né? Ela falou assim: pastor, eu vi a irmã tal, fulana, varrendo o lixo e botando embaixo do tapete, só que ela viu em visão. No sábado de manhã eu me atrasei um pouco, que eu cuido da minha mãe, que ela é acamada, e meu marido foi, como sempre, ele que abria a igreja, né, comprava pão, fazia o café, e ele foi até lá, abriu a igreja direitinho, né? E só que a irmã chegou e pediu a ele para estar varrendo a igreja, coisa que não era costume, né? Chegou cedo, ele estranhou e deixou. Enquanto ele foi comprar o pão para a consagração, né? Quando ele voltou, ela estava varrendo o chão e botando a sujeira embaixo do tapete. Quando acabou a consagração, eu não vi ela varrendo, mas eu comentei com ele: pô, amor, a irmã fulana viu a irmã cicrana varrendo. Aí ele levou um sujeira e falou: ela também viu? Porque ela, no caso, ela não estava na igreja, né? Aí ela viu. Eu falei: não, amor, ela viu ontem, em visão. Ele, engraçado, hoje de manhã ela fez exatamente isso. Ela varreu a igreja e botou a sujeira embaixo do tapete. Ou seja, Deus estava mostrando o que estava acontecendo dentro da igreja. Irmão, foi muito áudio. Se for falar, irmão, cada besteira, cada coisa, sabe? Coisinha de Satanás, fica vendo isso. Como é que o Satanás... Irmãos, essa é a terceira parte, né, da história de uma perseguição de uma igreja que era dentro da comunidade Vila Aliança, né, próximo ao tráfico, onde orávamos de dentro da igreja, pessoas manifestavam na rua, nós tínhamos que sair de dentro da igreja
para repreender o demônio, né? E estamos falando de uma pastora que chegou com o espírito de Jezabel junto com seu esposo, com uma gravidez que em dezembro de 2017 estava grávida, né, de gêmeos, e até o final de 2018 os bebês ainda não tinham nascido, né, sendo que depois disse que era uma gravidez eterna, né, eu até brinco, gravidez de 3 anos, né, onde uma mulher com espírito de Jezabel, irmão, e o pior demônio é aquele que não manifesta, né, é de acompanhamento. Começou a convencer algumas pessoas dentro da igreja a estarem mandando áudios para o Maranhão, com mentiras, né? E o meu filho nervoso lá, sem saber o que estava acontecendo, né? Veio tirar, né? Porque ele tinha, era tipo assim, a impressão que ela conseguiu causar, né? É que toda a igreja estava reclamando, afinal, pessoas, não só ela conseguiu convencer pessoas a mentirem, né? Ainda tem esse detalhe que eu falei, que eu fiz, que eu aconteci, principalmente eu, né? E depois o meu esposo, e conseguiu convencer que essas pessoas mandassem áudios, né? Não precisa nem dizer que essas pessoas viram a igreja fechar e sequer me pediram perdão, nem reconhecem que estão erradas, né? Não sei como elas acham que vão entrar no céu, porque a minha Bíblia fala uma coisa. Eu creio que essas pessoas nem a Bíblia leem, não tem nenhum conhecimento da palavra e da vontade do Senhor, né? Mas enfim, meu filho convencido, né, que alguma coisa muito errada estava acontecendo, ele veio a tirar a vice-presidência do meu esposo. Como? Na verdade, ele não tinha essa intenção, né? Eu tive uma visão e eu falei, amor, eu vi a igreja fechada. A visão foi exatamente nessa sequência. Apesar da sequência estar incorreta, eu prefiro entregar do jeito que Deus me mostrou. A igreja fechada primeiro, saqueada depois. E dentro da mesma visão, uma terceira sequência. O marido dessa pastora, com a mochila nas costas, dentro de um ambiente escuro, pisava em um buraco negro e desaparecia. Ainda na mesma visão, ela alisando a barriga do outro lado da igreja e rindo. Uma mulher passava e falava, que lindo, é para quando? E ela respondia sorrindo, como se estivesse louca, para breve. Essa pastora chegou em dezembro de 2007, alegando que estava grávida de gêmeo com 6 meses, né? Quando eu falei para o meu esposo essas visões, ele trocou o cadeado da igreja, pensando, vão ir lá, até aí tudo que eu estava falando estava se confirmando, e vão saquear a igreja, vão roubar a igreja. E ele foi e trocou. Aí eles imediatamente ligaram para o Maranhão, ela dizendo que estava passando mal, grávida, né? Dizendo que sei lá o quê, né? E o meu filho foi e falou para que eles trocassem o cadeado. Talvez o meu filho não soubesse, não sei, mas a verdade é que eles foram nos meninos do tráfico e avisaram que iam arrombar a igreja, né? Acho que isso para mim é mais do que confirmação que Satanás estava trabalhando para fechar uma igreja onde a presença de Deus era forte e notória. E eles trocaram o cadeado da igreja. Quando eles estavam fazendo isso, a senhorinha do aluguel, a Adriana, ela me ligou e falou, Marcinha de Deus, estão arrombando a igreja. Eu falei, Adriana, tá tudo no controle de Deus. Deus está nesse negócio, fica tranquila. Ela, eles foram aqui nos meninos, como é que pode isso? Eu estar no controle de Deus. Aí meu esposo chegou, né? Tinha acabado de ir lá trocar o cadeado. E eu falei, amor, não fica nervoso. Mas eles trocaram o cadeado e agora a gente não tem mais como entrar na igreja. Nós não temos mais a chave. E o meu esposo falou, vou lá buscar o meu teclado. Meu esposo doou cadeira, filtro, muita coisa para a igreja. Mas ele sempre disse que o teclado era emprestado porque nós estávamos fazendo aula de música e ele estava fazendo aula de teclado. E ele foi até a casa, algo que era, na verdade não era deles, né? É outro problema, essa casa também foi outra profecia que eu entreguei e ninguém deu crédito, né? Deu um problema danado essa casa. Se tivessem ouvido as coisas que Deus tinha falado comigo, nada teria acontecido. E ele foi até a casa, bateu e falou com o marido dela, eu quero pegar meu teclado. O cara veio, abriu a igreja, meu marido pegou o teclado, como tínhamos devolvido umas 10 cadeiras que o pastor Sinei tinha emprestado, né? A igreja ficou um pouco desfalcada, meu marido pegou 3 daqui de casa, que aqui continuou tendo culto, como sempre, como eu falei, começou em
em 2010, 2013 voltou aqui, continuava uma vez por mês o culto aqui, uma vez por mês, todo terceiro sábado tinha culto aqui. E ele pegou as 3 cadeiras dele e o teclado, e o cara fechou, né, com o maior prazer, com o maior gosto, fechou. Isso arrebentou meu marido, né? Nesse dia nós fomos num monte e oramos e começamos a orar, e meu marido disfarçando para eu não perceber que estava chorando, que ele estava chorando, e na hora de ir embora meu marido desabafou. Ele não é de falar muito, né? E ele desabafou, ele falou: isso nunca tinha me acontecido. E eu até brinquei com ele, eu dei uma cotoveladazinha de leve nele e falei assim: amor, agora tu tá andando comigo, né? E ele me olhou assim, sério, como, tipo assim, como é que pode brincar numa hora dessa? Porque na verdade nós estávamos muito feridos, e fomos assim que nós saímos, né? Passado uns 20 dias isso foi, irmãos, né? Meu filho foi para o Maranhão em janeiro de 2017, né? Automaticamente ela começou, e em março nós estávamos fora, menos 2 meses nós já estávamos fora da igreja. E nós ficamos uns 20 dias fora da igreja, né? E do nada, um dia eu comecei a ficar muito nervosa, muito irritada, e eu ia até a sala e gritava com meu marido, provocava ele, né? Tipo uma mulher atribulada mesmo, e ele sem entender nada, porque ele não tinha feito nada, né? Eu voltei pro quarto e falei: Senhor, o que está acontecendo comigo? Parece que vai sair um Hulk de dentro de mim. Eu tô sentindo uma ira, um mal-estar grande, uma coisa esquisita. E eu orava e eu saí de novo e novamente agredi meu marido. Aí eu me tranquei do quarto porque eu vi que tinha alguma coisa errada comigo. E eu comecei a orar ao Senhor, clamar, e o Senhor começou a falar comigo. Quando o Senhor começou a falar comigo, eu fui até a sala e falei: amor, quem é que botava a mão nas pessoas para expulsar o demônio em nome de Jesus dentro da igreja? Aí ele me olhou com o olho meio regalado, que estava meio assustado, né? Falou: você. Eu falei: amor, o diabo está tentando me matar. Eu preciso ir para a igreja, eu não posso ficar mais para a igreja. Irmão, uma pessoa que quando começa a fazer a obra, que entra de frente, irmão, da maneira como eu me lancei, ou vou dizer melhor, né? Porque eu nunca quis isso para minha vida, como o Senhor Jesus me lançou, né? Não tem como mais voltar. A verdade é essa: o diabo me odeia, né? E eu sinto uma pena dele terrível, porque uma vez ele era um anjo, andava do lado de Deus, e agora ele não tem nem mais direito à salvação, né? E ele me odeia, é fato. E eu falei: amor, vamos fazer um culto hoje. A Juliane era membro de lá, já tinha me ligado dizendo que estava fora da igreja. Marluce já tinha sofrido umas agressões dessa pastora também, umas humilhações da pastora, estava fora, e eu liguei para ela e falei: vou fazer um culto aqui hoje, vem. E uma esposa achou que também era de Deus, era uma quinta-feira, 17 de maio de 2018. E eu pensei em deixar as cadeiras na sala, e o Senhor falou: coloca as cadeiras lá fora. E nisso que elas vieram e botamos as cadeiras lá fora, começamos a adorar o Senhor, e começou a entrar gente, E foi assim que nasceu. De noite eu fui e falei: vamos ficar fazendo uns cultos. O Senhor falou: vamos ficar fazendo culto toda quinta-feira, né? Porque eu não posso ficar, expliquei para elas. Mas de noite o Senhor me deu esse nome: Assembleia de Deus, Jesus o Bálsamo em Gileade. E Deus me falava que em Gileade havia uma planta que amassada se transformava num óleo que cura. E Jesus me disse que o verdadeiro bálsamo em Gileade hoje é o sangue dele que ele verteu na cruz. Por isso o símbolo da nossa igreja. Então eu montei esse banner, né? Meu marido tinha recebido um dinheiro, ele foi lá, fez o banner. Minha filha veio, quando viu que a gente estava abrindo uma igreja, ela veio, parou de dizimar no Ministério Oliveira, começou a botar o dízimo. Então nós começamos a comprar mais cadeiras, começamos a comprar as coisas, mandamos fazer prospecto. E a Juliane e a Marlúcia aqui comigo, a Kátia, quando chegou de viagem e soube o que aconteceu, pegou a Bíblia dela, veio para cá, e assim surgiu a Assembleia de Deus, Jesus o Bálsamo em Gileade. Irmão, que isso fique bem claro. A nossa igreja, ela nasceu então em 2010, com uma mini vigília, que era aos sábados, uma vez só no mês, um sábado por mês, em 2010. Parou por causa de divisão e contenda, né? Que é onde o diabo trabalha, não só dentro da igreja, mas dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, no meio da nossa parentela. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir.
Eu agradeço a Deus que hoje meu filho reconhece que tudo foi mentira, chegou ao conhecimento, estamos bem, ele está no Maranhão, né? Deus tem falado que tem chegado o dia dele voltar, mas ainda não me disse quando, mas Deus tem falado que está chegando o dia. Deus tem falado que levou ele lá por processo, né? Porque nós somos vasos na mão do olheiro e Deus tem trabalhado em nossas vidas, né? Então eu tenho minhas falhas, meu marido tem minhas falhas, não somos perfeitos, mas essa igreja aqui, quem manda é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, não somos donos da igreja. Deus falou que ia nos levar para um lugar maior, né? Cada dia tem vindo mais pessoas, aos poucos tem enchido, estamos comprando, temos projeto, levamos 2 pessoas, irmão, é muito difícil achar um centro de recuperação para viciados de droga, mas quando estávamos no Ministério Oliveira, levamos uma pessoa, e ali na frente do shopping de Bangu tinha um rapaz que ficou embaixo do sol todo queimado, né? Eu peguei ele, levei ele lá também para o centro de recuperação, e eles falaram que a hora que eu quiser, centro de recuperação do pastor André, é lá no Taquaral, na Estrada G, né? Ele abriu esse centro de recuperação e os meninos falaram que a hora que eu quisesse levar alguém, que eu estivesse levando, então nossa igreja já botou no coração de estar separando dinheiro para todo mês estar levando alguma coisa. Então, igreja é isso aí, irmão, fazer a obra, né? Quanto mais, quando um bandido, que, né, as pessoas falam bandido tem que morrer, mas quando um bandido aceita Jesus e larga a arma, larga o tráfico, a violência diminui. A melhor maneira de acabar com a violência é melhorando as escolas, abrindo faculdades, direcionando as pessoas a estudar, é pai e mãe entendendo que tem que educar seus filhos em casa. Igreja, escola não é lugar de educar filhos. A criança tem que ser educada em casa. Pai e mãe tem que ser mais presente. Crianças estão sofrendo abuso de pedofilia porque os pais estão agarrados com celulares. Tem muitos pais, irmão, é uma loucura. Você entra na Vila Aliança,